Diniz, felizmente eu não concordo com você, porque tanto que na edição de domingo o Estado trouxe a questão aí dos apartamentos da família Sarney e isso desencadeou num clima bastante tenso ontem no plenário do Congresso, o jornal foi até alvo de ofensas aí, né, de ataques pessoais, tal. Não tem nada disso. Mas enfim, só para corroborar então e felizmente não concordar com você, acho que a apuração continuou, mas com a energia proporcional à necessidade jornalística, sem forçar e sem forçar a barra, como se diz comumente, né? Mas acho que essa questão dos apartamentos ilustra bem o que você disse, que não tem a ver com o objeto censurado e que dá sequência a uma questão de conduta, decoro parlamentar e prestação de contas de figuras públicas, né? Que eventualmente reivindicam a privacidade, mas a gente sabe que o sujeito que voluntariamente entra na carreira, na vida pública, abre mão de uma parcela significativa da sua privacidade, deve contas a quem o elegeu e à sociedade. Doutor Mozar Valadares, a Associação Brasileira de Magistrados, Associação de Magistrados Brasileiros, não teria meios de, eu não sei como é que é a estrutura, e seria interessante que o telespectador conhecesse, digamos, um parecer, uma opinião formal da AMB sobre esse caso da censura, que é uma volta ao passado, que é inadmissível, não é? Não havia uma forma de uma manifestação dentro, digamos, dos protocolos da AMB a respeito desse ato censório? Nós já tivemos a oportunidade de expressar a nossa opinião em vários veículos de comunicação desse país. A magistratura brasileira, através de sua entidade de classe, já colocou com muita clareza que não admite a censura nem a limitação na liberdade de expressão. São valores incompatíveis com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, e nós temos uma Constituição e devemos todos respeito ao texto constitucional que foi uma conquista da sociedade brasileira. Além da manifestação, todas as vezes que fomos procurados pelos meios de comunicação desse país, recentemente fizemos um seminário aqui em Brasília com todos os assessores de imprensa das entidades filiadas à AMB de todo o país, juntamente com a ABI, e publicamos uma nota em conjunto censurando qualquer tipo de censura e de agressão à liberdade de expressão. Esse é o compromisso da magistratura e que é expressado com muita clareza através de sua entidade de classe. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o nosso debate, que hoje trata da reação da imprensa quando a justiça assume o papel de censora. Maurício Azedo, você, de novo, com a sua experiência como advogado e jornalista e presidente da ABI, você não acha que tem também essa demora, essas liminares, é tudo para uma forma de segurar, digamos, a bola de neve, a velocidade da imprensa, para que, contando que o assunto vai ser esquecido, quer dizer, não há aí uma manobra de vários interesses e várias instâncias para segurar o assunto para que, de repente, ele caia no esquecimento? Olha, Diniz, eu acho que você acertou na mosca, porque realmente há uma manobra em que é forte o sentimento de corporativismo, em que os interesses que estão sendo protegidos por um magistrado suscitaram a adesão de outro magistrado e se procrastina, se adia a decisão a respeito de uma questão em que deveria haver uma decisão imediata do juiz a que se apresentou o recurso. Ele devia conceder liminarmente
o que a parte pleiteia e julgar o mérito adiante. Mas não, como há esses interesses que não são muito claros nem legítimos, essa sombra do companheirismo, do compadrio e do corporativismo toldam o desfecho desse processo. Doutor Mozart Valadares, tem uma pergunta aqui do Reginaldo, do Rio de Janeiro, que é extremamente interessante, provocadora, e é bom que seja. Ele levanta a hipótese, no caso de um processo contra um jornalista vazar na imprensa, será que esse profissional pediria segredo de justiça ou concordaria com a alegação de liberdade de expressão? Em primeiro lugar, nós temos que informar a sociedade que o segredo de justiça não significa, em algumas oportunidades, falta de transparência nem falta de ética. O segredo de justiça, às vezes, é imprescindível para que a investigação tenha êxito, para que pessoas não possam destruir provas, para que pessoas, previamente sabendo dessa investigação, não possam criar obstáculos ou dificuldades para que o policial, ou o Ministério Público, ou a própria Justiça, possa se chegar ao crime e aos seus autores. Então, é necessário que, em algumas oportunidades, exista o segredo de justiça na investigação para que nós possamos ter êxito nessa investigação. Quanto ao exemplo que o ouvinte, o telespectador, remete para a minha apreciação, eu tenho plena consciência de que, se o jornalista ele está consciente de que não cometeu algum crime, está consciente de que aquela investigação ele vai provar a sua inocência, ele não se abaterá nem tomará qualquer atitude que possa impedir a divulgação de gravações ou de qualquer tipo de prova que foi colhida pela polícia, pelo Ministério Público ou pelo próprio Judiciário. Ricardo Gandu, com relação a toda essa série essa teia de denúncias que tem aparecido, que o Estadão tem levantado com relação ao Senado, os atos secretos, e toda essa aberração, esse quadro demoníaco, né, que a gente está vendo, quantos processos o Estadão recebeu nessa última temporada? Ou apenas esse de censura? Não, você me faz lembrar o Estado especificamente, esse, na última temporada, e você me faz lembrar de um outro caso bem semelhante, do Jornal da Tarde, no ano passado, em que uma entidade de classe de São Paulo entrou com uma ação dessa mesma natureza, impedindo a publicação de uma certa investigação, que felizmente caiu em poucas horas, caiu em menos de 48 horas. Na ocasião, Dines, eu lembro que eu me assustei com o teor da sentença de um jovem juiz que proferia ali alguns comentários sobre a relatividade da importância da imprensa, e naquela ocasião eu fiquei pensando, puxa vida, será que esse magistrado, esse bacharel, esse juiz, ele viveu, né? Ele viveu o que outras gerações viveram, ou minimamente ele leu, estudou? Eu me lembro que eu fiquei bastante assustado com o que eu li, mas foi uma outra ocasião que o Grupo Estado sofreu o Jornal da Tarde.